Hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diante de Golias, o exército de Israel se acovardou. É uma história muito conhecida, é uma passagem que nós ouvimos muito. O povo de Israel, o exército de Israel, estava guerreando com o exército dos filisteus. E naquele momento, Golias estava na frente de batalha, na linha de frente, afrontando o povo do exército de Israel. E Davi entra na história de uma maneira um pouco inusitada. Por quê? Porque Davi foi até lá, como debaixo da ordem do seu pai, levar alimento, comida para os seus irmãos que estavam guerreando. Davi não era do exército. Davi nem devia estar lá. Ele foi levar comida. Ele era o mensageiro, o entregador. Ele não era o guerreiro. Ele não era o capitão da guarda. Davi foi levar comida. Só que Davi, ele era um jovem segundo o coração de Deus. Davi ficava no campo, ele era pastor, sua profissão era pastor de ovelhas. E enquanto ele estava no campo, ele via o cuidado que ele tinha com as suas ovelhas. E quando nós vemos o livro de Salmos, quando Davi coloca o Senhor como bom pastor, nós entendemos que naquele momento, enquanto Davi estava lá, cuidando das suas ovelhas, ele entendia a maneira que o Senhor, como pastor, cuida do seu povo. Quando Davi foi, obedecendo a ordem de seu pai, levar alimento naquela batalha, naquele campo de batalha, ele chegou lá e ele ouviu Golias afrontando o exército, afrontando o nome do Senhor, quem é esse Deus? E aquilo mexeu com Davi. Nós, enquanto povo do Senhor, nação eleita, geração escolhida, eleita do Senhor, nós temos que sim nos colocar naquele lugar que Davi se colocou. Nós somos sim escolhidos enquanto embaixadores de Cristo nessa terra. Quando fala de Deus, nós temos sim que nos levantar e falar: não, o nosso Deus é o Deus de Israel, o Santo de Israel, o Deus dos exércitos. Davi se colocou naquela posição e a gente pode pensar que ele foi ali com o propósito de levar comida. Mas o que o Senhor fala no meu coração é que crente não vai a lugar nenhum sem propósito. Davi não estava ali por acaso, como a gente pode entender ao ler a passagem. Crente não vai a lugar nenhum sem propósito. Crente não vai a lugar nenhum sem que Deus tenha um caminho traçado. Irmãos, se nós estamos trancados na nossa casa, nesse momento não é sem propósito. Se nós não estamos indo trabalhar, nesse momento não é sem propósito. Se as portas do templo são fechadas, nesse momento não é sem propósito. Porque crente não faz nada sem propósito. O Senhor não permite que a sua igreja fique sem propósito. Então que nós possamos estar atentos para entender os propósitos que o Senhor tem na nossa vida através desse momento, através dessa situação, dessa enfermidade, dessa calamidade que assombrou o planeta. Irmãos, quando Davi se coloca perante Golias, eu imagino na minha mente uma imagem um pouco engraçada, porque Davi era um menino, Davi era uma criança, um jovem, magro, fraco, não tinha porte de soldado. Enquanto Golias, alguns estudiosos nos dizem que Golias podia ter até 3 metros, talvez um pouco mais de 3 metros de altura. Soldado, criado para aquilo, formado para a batalha. Davi foi forjado como pastor. Golias foi forjado como soldado. Davi era o pastor, Golias era o soldado. E quando a gente para entender por que o exército se acovardou, por que o exército parou diante de um homem, tinha outro porquê também. Além da estatura de Golias, além de toda a pose de Golias, as armas do exército dos filisteus eram feitas de ferro. Eram muito mais modernas que as armas do exército de Israel. A fabricação e todo o processo produtivo dessas armas do exército dos filisteus eram mantidas em segredo, porque eles acreditavam que a vitória deles vinha através das armas, que a vitória deles estava garantida porque ninguém tinha a arma que ele tinha. A vitória deles está garantida porque só eu tenho de ferro. Irmãos, o exército de Israel não tinha arma de ferro, não tinha mesmo, era de bronze. O ferro é bem mais forte que o bronze, mas o exército de Israel naquele momento se esqueceu que maior que as armas do exército de Israel, maior que as armas do exército dos filisteus, maior que tudo, maior que Golias, era o Deus de Israel, o Deus daquele povo, o Deus daquela nação, o Deus que nos separou e que nos escolheu. Irmão, é maior que toda dificuldade, é maior que toda perseguição, é maior que todo problema, é maior que toda enfermidade. Não vamos permitir que o mundo nos diga e nos assuste com notícias que dizem que nós vamos morrer, que nós vamos padecer, que vem crise, que vem isso, que vem aquilo. Amém, que venha, porque o nosso Deus é maior.
O nosso Deus é maior que crise, o nosso Deus é maior que enfermidade, o nosso Deus é maior que tudo. Não vamos nos afrouxar, não vamos recuar mediante os problemas e mediante as situações. Não, antes vamos permanecer firmes e fiéis, crendo nas promessas que o Senhor fez a nós, as promessas de salvação, promessas que em todo tempo Ele estaria conosco. Ele não nos abandona porque veio uma enfermidade, Ele não nos abandona porque veio uma crise. Não, antes Ele é o primeiro na frente de batalha, guerreando por você, pela tua casa, pela tua família. Davi se colocou naquele momento de pé e ele estava certo que ele conseguiria vencer o gigante. Sabe por quê? No versículo 46, Davi diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos dos arraiais dos filisteus, darei hoje mesmo às aves. Davi estava certo. Ele nem tinha ido ainda. Ele sabia que ele não tinha escudo, que ele não tinha espada, que ele não tinha nada. Ele tinha uma funda e ele ia pegar uma pedrinha no caminho. Mas ele tinha certeza que ele ia vencer. Ele tinha certeza que ele ia conseguir. Ele tinha certeza que aquele gigante ia cair, ele ia cortar a cabeça daquele gigante e que a mão do menor ia prevalecer sobre a cabeça do maior. Ele tinha certeza porque ele sabia que ele não estava indo contra Golias no nome dele, nem no nome do exército. Ele estava indo contra Golias no nome do Senhor. Enquanto Golias vinha com espada, enquanto Golias vinha com lança, ele ia em nome do Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Irmão, Deus está no controle de tudo. Não permita que as coisas e circunstâncias tirem o seu foco, tirem a sua paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa repousar no teu coração, possa estar cuidando da tua família, da tua casa. Que em momentos que a gente quer perder o controle, a gente quer chorar, a gente quer se desesperar, nós possamos lembrar, traz à memória aquilo que nos traz esperança. Que o Senhor é conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Independente da tempestade que se forme ao nosso redor. Descansa e confia no Senhor. Amém.